Eu acho que a cenografia é uma poesia, assim, né? É um grande poema, né? Imagético, assim, me instiga nesse sentido. A cenografia não é a coisa da cena, né? É o ator que é. Então a gente está a serviço do ator, pelo ator, para o ator, né? Claro que com a pretensão e a intenção de informar também de passar elementos que, para quem está vendo, e quem estiver vendo, creia mais naquilo que está vendo, né? É um instrumento poderoso, maravilhoso no fazer e na resposta, mas que também cumpre essa função, né, de estar, além desse apoio, também dessa grande comunicação dessa magia do teatro. Cada trabalho tem uma atmosfera diferente, ou ele vai partilhar de uma alma diferente, né, de cada trabalho. Isso é bem interessante. A partir do momento que alguém me contacta, né, é como se o nosso psicológico, o nosso ser já foi afetado por aquele convite. Então você já está vibrando numa coisa que é aquela atmosfera daquela coisa, daquele ser que você ainda não sabe direito. E aí parte para... Tanto você começa a atrair coisas, né, parece que é muito interessante esse atrair, desse universo, do universo concernente ao que se está começando a adentrar, como que a rabiscar coisas, e a pesquisar, e a estudar, e a ler, até você, se é um trabalho que já tem um texto, claro, você já vai ler, e tem trabalhos que a gente é chamado que ainda não tem um texto, o texto vai ser construído conjuntamente, né? Isso também é um desafio bom, mas eu parto desse sentido que tudo é possível, então às vezes eu começo a anotar as coisas aleatoriamente, nesse brainstorm mesmo, assim, de ideias, e que vai acontecendo sem eu desconfiar por onde é que vai, né? Que caminho é que vai dar. Em Doralinas e Marias, por exemplo, que era uma coisa, e eu vi um ensaio, como não tinha um texto pronto, eu vi um ensaio e disse, mas isso é uma pérola, esse trabalho é uma pérola. Eu jamais sabia que eu ia fazer o cenário todo de pérolas. E o cenário foram só pérolas, então não era sobre isso que estava se falando, mas era de uma delicadeza do universo feminino e acabou sendo por aí. Sofia! Jovem! Mulher! Velha, compulsiva. Para fazer Hamlet, eu tinha uma curiosidade, eu sempre gostei dessas portas de armazém, e quando eu estou com a Arilda, né, para a gente fazer a cenografia do Hamlet, eu lembro assim, como é que eu apoio, onde é que eu vou, que diretriz tomar, e foi uma coisa interessante, porque o que eu criei de conceito para mim mesmo, para poder conseguir fazer, era de falcatruas que aconteciam em grupos e coisas, né, do poder, e que em depósitos, coisas assim, né? E aí o cenário ficou essas portas de armazém, que eram aquelas portas de abrir, com muito barulho, e é um dos trabalhos que eu gosto muito de citar. Assim. Nunca lhe dei coisa alguma. Vitório, você não sabe muito bem o que devo. E acompanhadas por palavras de hálito tão doce. Tem Murmúrios, né, que eu fiz com Nelly Frank, que eu gosto muito daquele trabalho também. Foi o maior cenário que eu fiz, né? Eu sempre costumo dizer que são mais de 600 metros quadrados de cenário. Foram 5 meses de construção de cenário, né, de mão na massa. Não falo que foi de elaboração, né, de pesquisa, não, mas assim, de feitura mesmo. É como se ninguém a habitasse. Não é que pareça. É assim mesmo. Dias de Folia foi bem bacana. É um dos cenários também que eu gosto muito, porque usa... o que elemento, né? A minha pergunta era de festa da Bahia que a gente poderia usar, e eu acabei ficando num elemento, módulo, né? Que é uma mesa de festa, que é essa mesa plástica hoje, descartável quase, e que está em todos os lugares. E isso era um grande painel, uma grande parede dessas mesas, né? O Zix, que foi um trabalho maravilhoso, assim, eu costumo dizer que foi o melhor processo teatral que eu já vivi. Lembro do conceito que a gente tinha, como era uma tribo, né, dizimada, que morreu de fome, era o couro e o osso, era o conceito, né? Claro que eu usei para isso um elemento mais urbano, para trazer uma contemporaneidade, que era a câmara de ar, a coisa do pneumático, a coisa que estava ali. Eles queimam até morrer? Isso! Olha a fumaça!
Algumas vezes você pode adivinhar pela fumaça. O cenário para a dança, ele é muito mais, o suporte que isso vai dar, ele tem que ser muito mais arrojado, né? Então tem elementos cênicos que precisam de um tratamento, às vezes, muito mais forte, muito mais bem elaborado, né? Não que no teatro não seja, que às vezes você vai precisar de uma cena que o ator pula não sei quantas mil vezes. Então, mas eu acho que a dança, como requer algo, o movimento e a intensidade desse movimento é muito maior. Eu me lembro de, não sei se você viu, Paredes Cegas, que foi um trabalho do Ateliê dos Coreógrafos e que eu gosto muito do processo. O processo foi baseado na cenografia, né? Então, assim, o mote, ela queria uma coisa urbana, que era partir de edifícios, e aí eu fui andando, mudei de edifício para um grande bloco de gelo, mas também não era isso que eu achei muito espetaculoso, queria uma coisa mais real, mais próximo, e aí até que eu cheguei na geladeira, e aí o cenário foram 10 geladeiras, aí tinham que estar muito bem trabalhadas, porque os atores, os dançarinos entravam e usavam essa geladeira de tudo que é jeito, né? Todo mundo vem atrás. Quebra! A cenografia, ela acontece em qualquer lugar que a cena dramática vai se instaurar, né? Então, é a rua, é um canto, qualquer lugar que seja, né? E como eu digo sempre também, ela não é indispensável, né? Então pode não se ter, né? E apenas um elemento, se você um pano preto, um vaso, pode fazer essa indicação, né?